Boa noite, aqui é o Henrique, 25 anos de idade. Moro no Brasil, RJ, Rio de Janeiro, Acari. Esse é o canal Henrique Hoje. Henrique Hoje tem o propósito de trazer trazer o Evangelho da forma que eu estou vivendo, nos momentos que eu estou vivendo, o que está inflamando aqui dentro e o que eu quero expressar e passar para vocês. Espero que seja bênção sempre. E hoje eu quero falar sobre leão e cordeiro. O leão e cordeiro, desde o Getsemane ao trono de Deus. Sim, estou falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo, pouco antes de sua morte, às vésperas da Páscoa, às vésperas de sua morte, ele já pressentia, ele já sabia que estava por vir. Então procurou um lugar onde ele costumava orar, no caso, Getsemane. Foi ele e seus discípulos até o Getsemane. Chegando lá, ele tomou uma certa distância dos seus discípulos, dizendo: vigiai e orai, para não cair em tentação. Ele tomou uma distância como de um arremesso de uma pedra. Chegando lá, ele se ajoelhou e orava a Deus, dizendo: ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Portanto, faça-se a sua vontade, não a minha. Veio o anjo e consolava ele, e ele tão angustiado, que o suor dele se transformou em gotas de sangue e caía sobre aquele solo. Após ele orar, quando ele terminou, ele retornou aos seus discípulos e encontrou eles dormindo. Isso remete à nossa fraqueza da carne. A gente não aguenta muito tempo orando e vigiando, a gente não aguenta muito tempo. Ele encontrou e ficou muito triste e perguntou: por que dormes? Levantai, orai, vigiai, para não cair em tentação. Então chegou o povo, acompanhado dos sacerdotes, guiado por Judas, o traidor, que o traiu com um beijo no rosto naquele momento, e entregou às autoridades. As autoridades chegando, Jesus perguntou: quem procuras? As autoridades: Jesus, Nazareno. Eis-me aqui. Quem procuras? Porque eles hesitaram. A quem procuras? Jesus, o Nazareno. Eis-me aqui. Leva-me a mim, portanto, poupe eles, deixe-os ir. Se referindo a seus discípulos. Pedro desembanhou a espada e passou a orelha de Malco. Jesus pegou a orelha e repôs no lugar. E advertiu Pedro, dizendo: Pedro, não sabes que o Filho de Deus tem que ser entregue? Que ele tem que ser morto? Para a sua salvação, para a salvação de todos, dizemos assim, palavras acrescentadas. E então Jesus se entregou e os soldados levaram eles a princípio aos sacerdotes, e os sacerdotes, com a acusação de que ele estava transgredindo a lei de Moisés, levou até Pilatos e Herodes, não sei qual é a ordem, foi esses dois, porque ambos os dois não encontraram pecado, não encontraram transgressão nele, e um passava um para o outro, porque não encontraram transgressão nele. Não tinha com o que condená-lo. E propôs ao povo: mas ele não tem pecado. Portanto, e mesmo assim o povo estava inflamado pela influência dos religiosos na época, sacerdotes e dos soldados que gritavam: condena-o, condena-o, condena, maldito, transgressor. Então assim foi necessário que fosse feito, mesmo que eles não quisessem. Necessário que fosse feito. Então Jesus foi entregue à condenação. Então, fizeram tudo aquilo que a gente já ouviu falar. Nosso coração já está empedrecido para sentir isso.
Eu estou dizendo que eu devia sentir mais. Eu devia sentir mais. Porque o que ele passou foi real, foi dores e dores, dores. Sabe o que é tu sofrer inocente? Sabe? Que é tu ser acusado de uma coisa que tu não fez e tem que pagar. E tem que pagar quieto. Aí não vem me dizer que ele era filho de Deus, ele ia aguentar. Não, não. Já falei que em Getsemane ele perguntou: Pai, é possível passar de mim esse cálice? Se não for, não faça a minha vontade, mas faça a sua. Ele estava agoniado, tanta agonia que ele suou gotas de sangue. Mas era necessário que tudo isso acontecesse. Ele sabia que ia acontecer. Tu sabe aquele sofrimento premeditado? Sofrimento premeditado é o que mais dói. É o que mais dói. Tu caiu, se machucou, doeu. Mas tu saber que vai cair, mano, dói em dobro, dói em triplo. Você evita ao máximo, você não quer, você renuncia. Porque você está sabendo o que vai acontecer, você renuncia. E ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Ele foi moído. Ele apanhou muito. Sabemos disso. Eu não lembro quantas. Não sei quantas chibatadas, umas 40. Puseram uma coroa de espinho na cabeça dele em forma de deboche. Tu és rei dos judeus. Se tu és filho de Deus, desça daí. Enquanto ele estava na cruz. No caso, o madeiro, chamamos de cruz. Aquilo era morte de maldição. Era morte de quem transgride a lei de Deus. Era morte de quem peca contra Deus. Ele se fez pecado contra Deus. Ele fez maldição. Necessário foi que Deus virou o rosto para ele. Imagine com muita tristeza Deus ter que virar o rosto para ele. Para que se cumprisse. Em prol de minha vida, em prol de sua vida, o que estava escrito para que se redimisse e que voltássemos a ser amigos de Deus, que pudéssemos orar a Deus. Você está no que está escrito em Isaías, muito antes de acontecer o que aconteceu. Em Isaías 53. Vamos lá. Quem acreditou em nossa mensagem, a quem o braço do Senhor foi revelado, porque cresceu como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza, nem formosura que atraísse nosso olhar para ele, e nem aparência para que nós o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, e acostumado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e não o estimamos. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades e de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e sua geração quem cogitará? Porque foi arrancado da terra dos vivos. Pela transgressão do meu povo ele foi ferido. Ele deram sua sepultura com os transgressores e com os ricos depois de sua morte, ainda que nunca tivesse cometido injustiça, nem houve engano em sua boca. Ao Senhor agradou quebrantá-lo, fazê-lo sofrer, quando sua alma
se puser por expiação do pecado, verá sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho e a sua alma será satisfeita. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, e ele carregará suas iniquidades. Portanto, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os poderosos, porquanto derramou sua alma na morte, e foi enumerado com transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Veja, estava tudo escrito já. Sabemos que ele cresceu humilde. Sabemos que ele não era atraente de aparência. Muito pelo contrário, as pessoas o rejeitavam. Quem acreditou? Quem acreditou? Diz o profeta Isaías. Quem acreditou em nossa mensagem? A quem o braço do Senhor foi revelado? A mim, a você hoje, a nós. O braço do Senhor foi revelado. Esse foi o braço estendido do Senhor para abraçar todos aqueles que crerem no Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Como salvação de Deus, reconciliação com Deus. Então, ele na cruz, quando não aguentava mais, Jesus, clamando em alta voz, entregou o seu espírito. Isso depois de tempo sofrendo. Ele clamou em alta voz e entregou o seu espírito. Aí se cumpre: quando ele entregar a sua alma por expiação, verá o fruto do seu trabalho. Senhor, está consumado. Em outros evangelhos, Lucas, Marcos e João. Ele entregou o seu espírito. Em outros, está consumado. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se fendaram. Abriram seus sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali observando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Então, aí se cumpriu. Nesse momento estava Jesus desbancando a Satanás, despojando a ele tudo que ele tinha conseguido, sujeitando o homem ao pecado, sujeitando o homem à iniquidade e afastando o homem de Deus. Satanás foi conquistando as coisas no decorrer da história. Com o pecado do homem, foi conquistando autoridades, foi conquistando poderes. Então Jesus, quando ele consumou a obra da cruz, ele tirou tudo isso de Satanás. Tirou as acusações que ele tinha sobre nós. Tirou o poder que ele tinha de nos manter escravo do pecado. Tirou o poder que ele tinha de aprisionar mortos. Ou seja, Jesus foi lá e abriu. Tanto que os santos que estavam aguardando ressuscitaram e apareceram a muitos na cidade santa. Então Jesus, depois de ter feito tudo isso, recolhido o seu poder, que antes era dele diante de Deus, foi entregue aos homens, os homens perderam. De certa forma, os homens perderam porque Deus abençoou o homem e disse para ele dominar
sobre a terra, sobre todos os seres da terra. E o homem acabou entregando esse poder. Jesus veio e recuperou. Jesus ressuscitou e apareceu a muitos, inclusive a seus discípulos no final. Foi assim. Em Mateus mesmo, diz assim: os 12 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando Jesus lhes falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deixa eu procurar em outros evangelhos também para poder concluir. Em Marcos 16, 19, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à destra de Deus. Está aí o leão e cordeiro. Em Apocalipse 5, João nos dá a graça de compartilhar a sua visão. Foi bem assim, ó. João vem dizendo: vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro por dentro e por fora, e bem selado, um livro escrito por dentro e por fora, e bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito porque não foi encontrado ninguém digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Imagina, João, não foi encontrado nem nos céus, nem na terra. Por quê? Porque Jesus estava a caminho. Ele não estava mais no céu, na terra. Ele já não estava mais na terra, ele estava a caminho. Não estava no céu, ele estava a caminho, ele estava chegando. Porque olha a continuação. Então um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e rompeu os seus 7 selos. Então, no centro do trono dos santos, no centro do trono, dos 4 seres viventes e dos anciões, vi um cordeiro de pé, como tendo sido moído. Imagina, ele acabou de chegar, cara. Tá entendendo? Ele acabou de chegar. Ele estava entre os discípulos. Ele mostrou as feridas aos discípulos, as feridas que ele sofreu quando ele foi apregoado no madeiro. Os discípulos tocaram na ferida. Então ele subiu daquele mesmo jeito e chegou aos céus daquele mesmo jeito. João viu ele chegar como cordeiro, como tendo sido imolado. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que está assentado no trono. E quando recebeu o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um novo cântico: digno és de receber o livro e de romper os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Para nosso Deus os constituístes reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões. O número era de milhões e de milhares,
de milhares. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então vi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no ar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes respondiam: amém, assim seja. E os anciões prostraram-se e o adoraram. Imagina um cordeirinho sendo entregue. Foi Jesus, foi entregue manso, por livre e espontânea vontade. Ele não abriu a boca para reclamar, ele não abriu a boca nem para se defender, porque é necessário que se cumprisse o que estava escrito. Desde o começo, ele foi tentado a desistir da obra da redenção. Desde o começo ele foi tentado a desistir de mim, de você. Desde o começo do seu ministério, quando ele foi levado ao deserto. Prostrados em me adorares, te dou todo esse reino. Mas ele sabia que não era necessário, que tudo isso ia ser dado para ele de forma mais gloriosa, e não carnal, espiritual, eternamente. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Mas quando ele chegou lá, ele foi chamado de leão, leão da tribo de Judá. Por isso, cara, essa imagem é tão linda, é tão linda. Um leão, um cordeiro, poxa, combina a mansidão e o poder, tá entendendo? Um leão é rei, ele é imperador. Um leão, ele tem autoridade sobre todos os animais. Temos assim a simbologia, um leão simbologia poder, reino. Um cordeiro significa homens simples. E está aí. A obra da cruz vai além do que eu tenho enxergado, vai além do que você tem enxergado. O que Jesus fez vai além do que eu sinto, vai além do que você sente. Pede a Deus sentimento. Pede a Deus o sentimento verdadeiro, um sentimento coerente, porque nós temos corações, nós somos dotados de sentimento. Precisamos compreender, acreditar e tornar real em nossa vida. Nós somos gentios, nós somos povo distante, nós não somos judeus, não nascemos com o cristianismo. Nós estamos aprendendo por graça, Ele nos deu graça. E Ele é paciente para que nós aprendamos mais. Ele é paciente para que nós nos aproximamos mais. Se você não tem força, se junte com quem tem. Eu estou aqui com um pouco de força que eu tenho. Eu te convido a conversar comigo. Se quiser alguém para ouvir, eu estou aí. Se não tiver força aí para ir a uma congregação e quiser ir, pode me chamar, eu vou contigo. Nós vai junto, a gente marca. Vai ser bom. Eu espero que você tenha compreendido e que isso tenha chegado a você, como chegou a mim. Essa imagem de Jesus chegando. Acabou de se despedir do seu discípulo, está chegando nos céus. E João, sabe, naquela cronologia que a gente não entende muito bem, que é as escrituras, é as coisas que Deus faz para Deus. 1000 anos é como um dia como 1000 anos. João viu Jesus chegar nos céus como um cordeiro que acabou de ser sacrificado. Chegou nos céus. Aqui, Senhor. Aqui, Pai. Eu cheguei. Eu consegui concluir, Pai, a função que o Senhor me deu. Eu consegui concluir a função por amor àqueles que eu amo também, junto a Ti. Eu consegui concluir. Me dá o livro. Vamos abrir o livro.
Então, desde então, vem se cumprindo as coisas até a consumação, até ele retornar e buscar a sua igreja, até se cumprir tudo aquilo que está dito em Apocalipse. Pois o foco aqui era a obra da redenção. Crê em Jesus, usa o pouco de fé que tu tem, um pouquinho de fé que tu tem, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, nem que seja muito pequena, usa um pouquinho de fé que tu tem e fala: Senhor Jesus, eu não tenho muita fé, não acredito muito, me desculpa, mas eu não acredito muito, me perdoa. Mas eu estou vendo aqui que é real, que é verdadeiro. O Senhor disse muito antes de vir que viria, e depois veio. E depois de 2000 anos, o Senhor ainda continua perseverando por minha vida. Diga assim para Ele: mas essa pouca fé que tu tem, e fala: me ajude na caminhada para que eu me fortaleça a cada dia. Me fortalece a cada dia, Senhor. Me ajude. E Ele não negará. Ele não negará ajuda. Deus nunca nega ajuda a um necessitado. Nunca negará ajuda. Muito menos agora, depois do que o Filho dele fez por nós, cara. O que Ele fez por nós é uma coisa tão valiosa que a gente não pode desprezar. A gente não pode desprezar. A gente não pode se envergonhar do Evangelho. A gente não pode se intimidar. Um abraço para você. Fica com Deus. Pense nisso. Use a fé que tu tem, nem que seja pequeno. Nem que seja pequeno. Tá bom? Espero que contribua bastante para a tua vida. Contribua bastante para a tua vida. Saiba dar valor às coisas que têm valor. Saiba dar valor aos seus pais, aos seus filhos, aos seus irmãos. Saiba dar valor aos seus amigos. E peça a Deus para te ensinar, para me ensinar. A gente dá valor àqueles que estão distantes também. O próximo e os que estão além disso. Deus está fazendo algo maravilhoso na nação brasileira. Mas não é só na nação brasileira. Está fazendo algo aqui, no Brasil sim. Comigo, com você, com os jovens, com os adultos, com as crianças. Especialmente os jovens, porque os jovens vai fazer essa geração para a geração futura. Para as crianças, para os nossos filhos. Enfim, mas não é só para o Brasil. O Brasil vai transmitir a luz do Evangelho para o mundo. Para o mundo. Eu sei que não é otimista a visão de Apocalipse. Tudo vai piorar, vai vir a grande tribulação, mas até então vamos nos esforçar para trazer um avivamento. Para trazer um avivamento e salvar o máximo de vidas possível. Trazer o Evangelho para o máximo de vidas possíveis para que elas possam ter forças de acreditar e de ser libertos do pecado e se dedicar a Deus, viver melhor do que estão vivendo hoje. Tá bom? Eu acho que daqui dá para concluir. Agradeço a você que assistiu até aqui. Muito obrigado. Fica com Deus mais uma vez. Um abraço.